Muito bem. Então, por esses dias eu fiz uma enquete no meu Instagram e eu perguntei se existia tipos de pregadores, pregador para congresso, pregador para culto público, culto de domingo e tal. E aí as pessoas, na sua maioria, disseram que sim, porém, muitos disseram que não. Se eu não estiver enganado, ficou 60 a 40%. Então, 60% dizendo que existia sim pregador para congresso, pregador para culto público e tal. E, porém, uma boa parte, 40%, disse que não. Então, assim, eu acredito que existe, porque a gente lida com essa questão da experiência, das emoções do pregador. Então, veja, você mesmo nos trouxe um dado importante, que as pessoas possuem muito mais medo de falar em público do que da morte. Como a gente pode lidar com essa questão? É claro que existem muitas orientações, muitas técnicas, mas eu vou falar o que eu primeiro fiz, tá? Eu comecei a pregar aos 9 anos e eu me lembro que a minha primeira oportunidade de pregação, eu tinha me preparado em que sentido? Eu tinha lido o texto, eu tinha tentado decorar o texto, era uma criança, não tinha muitos recursos, sabedoria, mas eu li o texto, eu decorei o texto, eu falei ele muito na minha casa, então, para os meus recursos e o meu entendimento, eu estava muito pronto para pregar a primeira vez. Quando eu assumi o microfone, eu comecei a chorar. Então, eu, mesmo sendo desinibido, travei naquele momento e chorei, 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 não consegui pregar. Essa foi a minha primeira experiência. Ela não me travou porque as pessoas começaram a me incentivar e a dizer, olha, você tem capacidade, ó, o pregador mirim e tudo mais. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a frequentar cultos, reuniões simples. Então, eu participei de muito culto no lar, eu participei de muita tarde na bênção, eu participei de muitos trabalhos ao ar livre. E nessas reuniões mais simples, no lar, tarde da bênção, círculo de oração, eu comecei a receber as minhas primeiras oportunidades e mesmo ali com muita dificuldade, preocupação, eu comecei a expor o pouco de entendimento que eu tinha. E eu percebi que isso me ajudou muito, porque eu fui sendo posto à prova a cada público diferente que eu falava. Então, você chega numa tarde da bênção onde tem 3, você se preocupa, claro, mas quando você chega numa tarde da bênção que tem 10, opa, o público já aumentou. Então, você vai se acostumando com o ambiente, você vai se acostumando com o falar. Então, eu acho que você precisa começar a falar, você precisa enfrentar esse medo. As primeiras vezes, é claro, elas serão talvez até traumáticas, mas você precisa mirar um objetivo. Eu quero chegar lá, eu quero falar a grandes multidões. Então, eu comecei participando de reuniões simples. Depois que eu já estava um tempo participando de reuniões simples e comecei a receber minhas primeiras oportunidades para pregar no culto à noite, durante a semana, no culto de domingo, eu comecei a perceber uma segunda dificuldade. Qual era? A falta de conhecimento. Então, às vezes, esse medo de falar em público, claro, está atrelado à preocupação do julgamento, o que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim, mas tratando isso mais internamente, a gente enfrenta melhor quando estamos melhor preparados, tá? O Tiago disse que é professor de teologia. Muitos pontos da teologia, Tiago, que você for questionado, você vai, tirar de letra, você vai falar isso aí por horas. E alguém vai falar e fala, poxa, o Tiago não tem timidez. Mas, às vezes, o Tiago é um cara tímido. Só que o fato dele dominar o assunto permitiu ele expor todo o seu conhecimento sem preocupação. Agora, você também falou para mim que pintou a casa aí e tal, atendeu uma demanda da esposa. Será, eu não conheço os particulares da sua vida, mas será que se eu te chamar para uma conferência ou um workshop de construção civil, você vai ter a mesma habilidade de falar por 1 hora?
sobre construção civil, sobre os materiais que devem ser usados, o terreno que a casa deve ser construído, o tipo de tinta a ser usado para jogar na parede. Talvez, se eu te jogar numa multidão de 3 pessoas, você vai travar, porque lhe falta o conhecimento. Então, eu acredito que as pessoas elas se preparam melhor para falar em público quando elas se interessam em conhecer cada vez mais aquilo que elas vão falar. E, obviamente, também quando elas começam a treinar isso em espaços mais simples. Eu preguei muito no banheiro da minha casa. Eu preguei muito diante do espelho, porque ali me ajudava a ver como eu me apresentava e também me ouvir, né? E quanto mais você fala, mais vontade você tem de falar. Claro que quando eu me apresentava diante do público, eu não tinha a mesma desenvoltura, mas com o tempo eu fui ganhando isso. Então, resumindo, como você se prepara para falar em público? Escolhendo reuniões simples e enfrentando esse medo. As primeiras experiências, elas talvez não serão muito boas, mas você precisa ter um foco. E segundo, para a gente concluir, se preparar diante do que você tem para falar e também levar um esboço para te trazer segurança e você poder expor essa mensagem tranquilamente.